começou já, né? Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos de doutrina espírita, amigos que sempre nos prestigiam com esse convite. Eu me sinto muito honrado pelo convite dessa casa que eu compartilho grandes amizades, que é o Centro Espírita Jardim da Penha. Nós vamos iniciar nossa fala de hoje, né? Seguindo todo o roteiro que existe na Casa Espírita, né? A leitura preparatória, a leitura preparatória, a prece inicial e depois a palestra. Me fala aí pelo chat se o áudio está bom, se o vídeo está bom. Dá para alguém compartilhar aí, falar que o áudio e o vídeo está bom? Vocês estão me ouvindo bem, vocês? A Janaína falou assim que está me ouvindo muito bem. Estou tentando ajustar a câmera aqui. Vamos inicialmente fazer uma leitura preparatória, tá? Separei aqui uma lição aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo O Cristo Consolador, item 6, que é do Espírito de Verdade, pessoal. Vou ler só um trechinho, tá? Pra gente poder refletir um pouquinho e fazer a prece inicial. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem por quanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino do nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente, o Espírito de Verdade. Paris, 1861. Vamos então fechar os olhos, entrar em sintonia com o Mestre Jesus, rogando aos benfeitores espirituais do Centro Espírita Jardim da Penha que nos acompanhem, que nos dê clareza, que nos dê a sintonia perfeita para poder atingir o ideal da noite de hoje. Benfeitores espirituais, nos proteja agora e sempre, que assim seja. Pessoal, essa palestra, Medo na Visão Espírita, ela tem uma história. A história foi quando eu li pela primeira vez o Homem Integral. Quando eu li o Homem Integral, existe um capítulo neste livro chamado Fatores de Perturbação. Neste capítulo, a Joana de Ângeles, ela trabalha 5 fatores de perturbação. Ela começa com rotina,
ela começa com... Depois ela passa para a ansiedade, depois ela passa para o medo, solidão e liberdade. Vou falar mais uma vez. Rotina, ansiedade, medo, solidão e liberdade. E o tema de hoje é medo, né? Eu vou fazer agora aqui uma pequena pergunta a vocês que estão aí ao vivo. Vocês conhecem alguém que tem medo de avião? Tem medo de viajar de avião? Eu acredito que vocês devem conhecer alguém que tenha medo de viajar de avião. Vocês conhecem alguém? Lembra de alguém que tem medo de cachorro? Bruno, medo de cachorro? Medo de cachorro. Não vai na casa de ninguém porque tem medo do cachorro. Ou quando está perto de um cachorro fica tenso. Outro tipo de medo. Lembrei. Medo de jaleco branco. Pessoas que têm medo de ir ao médico. Medo de dentista. Medo de injeção. Quando vai tomar uma injeção, você conhece pessoas que a pressão arterial aumenta ou a pressão arterial abaixa? São tipos de medo, né? Avião, cachorro, jaleco branco, elevador é um tipo de medo. Elevador. Pessoal, olha só, eu vou falar do medo de uma forma geral, porque não tem como falar de todos os medos. Eu fiz uma pesquisa, só os medos que começam com a letra A, são 43 tipos de medo que começam com a letra A. Por exemplo, acrofobia, pessoas que têm medo de altura. Aracnofobia, pessoas que têm medo de aranha. Então assim, tem medo para todos os tipos, todos os gostos, tá? Só com a letra A, que começa com a letra A, são 43 tipos de medos. Mas, de uma forma geral, a gente consegue abordar um pouco aqui os tipos de medo, as suas causas, o tratamento, por que acontece isso conosco. No meio espírita, nós espíritos que acreditamos na imortalidade da alma, vocês devem conhecer pessoas que têm medo de ver um espírito desencarnado. Mas, Bruno, a pessoa não está na casa espírita, ela estuda a imortalidade da alma, ela trabalha na casa espírita. Pois é, mas não dá para julgar. Julgar quem tem medo de altura, de jaleco branco, medo de dirigir, de elevador. Também não dá para julgar o companheiro ou a companheira que trabalha na casa espírita, mas ela fala. Eu já avisei aos benfeitores já. Eu não posso ver um espírito desencarnado, porque eu vou passar mal, eu vou desmaiar, eu não posso. Mas não é espírita. Mas, pessoal, não funciona assim, tá? Eu posso ter o conhecimento, eu posso ler, eu posso estudar, eu posso ler aquilo, assistir vídeo, mas tem algo que está em mim, tem algo que está me perturbando momentaneamente, pode ser um trauma. Em geral, o medo tem um pouco a ver com a ansiedade e com o estresse, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. O medo, ele tem uma característica, o medo. Eu não preciso estar perto do objeto ou da situação que me provoca medo para ter medo. Mas, Bruno, não tem que estar perto de um cachorro, não. Quem tem medo de cachorro, não. Não tem que estar perto do jaleco branco, não, não. Eu posso trabalhar com medo de mãos dadas com ansiedade. Por exemplo, amanhã é o dia que eu vou ter que tomar uma injeção. A injeção é amanhã. A clínica é amanhã. O enfermeiro ou o médico que vai estar com a roupa branca é amanhã. Só que eu já começo a projetar aquela cena que eu vou ter que vivenciar.
Então eu começo a sentir algumas coisas dos sintomas do medo antes, mesmo sem estar perto do objeto ou da situação que me provoca medo. Ao mesmo tempo, depois disso, o medo anda de mãos dadas com o estresse. Por quê? Porque o corpo dispara um sinal de alerta que começa a desencadear sintomas no nosso organismo. Algumas pessoas ficam com palpitação, outras ficam com sudorese, outras ficam com desarranjo intestinal, as mãos trêmulas. Então o medo tem essa característica. Eu não preciso estar perto. Basta eu imaginar que eu vou passar por aquela cena. Uma cena que muitas vezes, para a grande maioria, é considerada normal, normal entre aspas, né? Mas para aquela pessoa, realmente a situação está acontecendo. Aquele pavor, que algo pior vai acontecer. Então eu preciso ressignificar isso. Eu vou ler um trechinho aqui que eu separei aqui. A mente interpreta uma situação normal como sendo um problema muito maior, gerando medo e apreensão para a tomada de decisões. Então, você tem um amigo, uma amiga que tem medo de cachorro. Então, antes de julgar o seu amigo, sua mãe, seu pai, seu namorado, sua irmã, pensa o seguinte: para ela ou para ele que vai visitar a sua casa, que você tem um cachorro, a situação dita normal, que é o cachorro vir, cheirar a pessoa, dar a pata, para ela tem algo ali que é um problema. A mente dela está funcionando dessa maneira. Mas por que, Bruno? A gente tem que tentar entender isso aí. Eu só consigo atacar o problema se eu enfrentar. Eu aceitar que eu estou vivenciando aquela situação e de forma lógica, de forma com calma, sem autopressão e sem cobrança, eu falo, eu preciso de ajuda. Se vai ser tratamento espiritual, atendimento fraterno na casa espírita, psicólogo, psiquiatra, se vai ser com esporte, isso aí cada um vai buscar o melhor tratamento, ou cada um vai ajudar aquele amigo, aquela amiga que está passando por aquela situação a procurar a melhor forma de atacar o problema. Mais ou menos hoje, tá? Aproximadamente, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 300 milhões de pessoas com síndrome do pânico hoje em dia, tá? 300 milhões de pessoas no planeta estão com síndrome do pânico, tá? Mas, Bruno, isso aí é a causa extrema, né? Mas e aqueles medos pequenos, aqueles medos do dia a dia, que eu coloco para debaixo ali, que eu escondo um pouquinho? Porque os medos, eles têm níveis. Olha, eu fiz aqui uma tabela que eu vou falar aqui os níveis e vocês vão tentar ver assim, Bruno, eu me encaixo aí. Ou meu amigo, a minha mãe, meu pai, minha irmã se encaixa ali. Eu fiz aqui o medo de avião, por exemplo. Vamos pegar o medo extremo que já está resolvido. A pessoa fala, nunca vou viajar de avião. Lá no Bezerra de Menezes, a casa que eu frequento, tem um companheiro lá que ele fala abertamente. Estou falando isso aqui porque ele fala abertamente, tá? Ele brinca. Não vai ser nessa existência que eu vou viajar de avião. Já está resolvido. Ele tem um medo mesmo, não quer passar por aquela situação e resolveu, não vou viajar de avião. Esse é o nível 1. Vamos para o nível 2. Eu viajo, mas eu tomo um remédio forte. Então você conhece pessoas que viajam de avião, porque precisa viajar, ou ela quer viajar, ou é necessário ela viajar.
ela viaja, mas com um remédio forte. Vamos agora para um outro nível. Eu viajo, mas eu preciso de um calmante. O calmante aqui, entenda ele como um remédio que não vai te apagar durante 10 horas seguidas. Então tem aquele que nunca vai entrar no avião. Tem aquela pessoa que viaja, mas com um remédio muito forte. Tem aquela pessoa que não precisa disso, mas ela precisa de um calmante. Aí tem um outro nível. Eu viajo sem remédio, mas fico um pouco tenso. Antes de passar para o outro nível, eu fiz uma pesquisa. Parece que a maioria das pessoas quanto ao avião se enquadra ali, tá? Viaja sem remédio, mas fica um pouco tenso. E eu compartilho com vocês, tá? Eu não tenho alguns medos que algumas pessoas têm, mas tem alguns medos que outros não têm. Por exemplo, o avião para mim, eu estou nessa fase aí, olha. Eu viajo sem remédio, mas fico um pouco tenso. Outro nível. Eu viajo de avião tranquilamente. E o nível que seria o ideal de todo mundo, né? Eu tenho prazer em viajar de avião. Então eu vou repetir esses níveis aqui, só para a gente entender que o medo tem vários níveis. Nunca viajo de avião, é o extremo. Viajo, mas com remédio muito forte. Viajo, mas preciso de um calmantezinho. Viajo sem remédio, mas fico um pouco tenso. Esse sou eu, tá? O Bruno, tá? Fico um pouco tenso. Tem pessoas que dormem, né? Eu fico olhando o ambiente, né? Viajo tranquilamente. Nem sente prazer, nem sente medo, nem fica tenso. Viaja. Já tem outros que têm prazer em viajar de avião. Em quais desses o seu amigo se enquadra, hein? Em quais desses que eu me enquadro? Vamos lá. A gente está tentando primeiro modelar a questão do medo para depois passar para as questões mais profundas. Medo de cachorro. Fico perto de um cachorro só em extrema necessidade. É o maior medo de todos ali, né? Só fico perto de um cachorro em extrema necessidade. Tem medo. Bruno, eu fico perto de um cachorro. Se o meu amigo estiver perto, se meu pai estiver perto, se meu filho estiver comigo, tá? Sozinho com um cachorro não fico não, tá? Se o dono sair de perto, for tomar água e me deixar com o cachorro sozinho, eu passo mal. A pessoa, ela enfrenta. Ela vai numa casa que tem cachorro, mas ela vai com alguém. Fico perto de cachorro, mas me causa uma certa tensão. A pessoa fica assim sozinha perto de cachorro, mas fica tensa. Tem um medo um pouco menor. E tem aquela pessoa que vai falar: eu amo ficar perto de cães. Eu amo. Se eu estiver perto de 10 cachorros, eu estou em um dia muito feliz da minha vida. Então pode ter alguém que tem medo de cachorro, mas não tem medo de avião. Pode ter alguém que não tem medo de avião, mas tem medo de jaleco branco. Pode ter alguém que tem medo de altura. Tem pessoas que têm medo de falar em público. Então os medos têm níveis, né? Se a gente não resolver enfrentar ou tratar os nossos medos, eu posso mudar de nível, tá? Então, o Bruno viaja de avião, mas fica tenso. Fica tenso. Se eu não enfrentar isso, fazer uma análise macro da minha vida, por que isso acontece, e eu não enfrentar, eu posso de repente passar para aquele nível que eu estou viajando com um calmante, eu passo para o nível que eu viajo só com remédio forte, e daqui a pouco eu não viajo mais. Porque nós temos uma ilusão que às vezes começou rápido.
Às vezes a pessoa fala assim, a mulher ou um homem: nossa, Bruno, eu era uma pessoa tão forte, tão segura na minha vida, e de repente medo, pânico passou a acontecer na minha vida. De repente, como? Teve um trauma? Teve um acidente? Você viveu uma cena que marcou muito e ficou um trauma ali? Não, não vivi. Então não é de repente. A gente tem um hábito às vezes de tratar as dificuldades emocionais diferente das dificuldades orgânicas físicas. Por exemplo, eu machuquei aqui o meu dedo. De repente, o machucado aumentou e eu não dei atenção. 2 semanas depois, ficou mais vermelho, tá mais feio, não dei atenção. 1 mês depois, tá pior ainda. Aí passa um tempo, eu vou no médico, falo: olha, isso aí tem um tempo já, tá? Você não deu atenção a isso. Mesma coisa é o medo. Eu estou com um pouquinho de medo, não trabalho, não procuro ajuda, daqui a pouco vira um problemão. A Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, ela fala bem assim: insinua-se o medo de forma sutil, aparentemente lógica. Logo, logo, toma conta das paisagens da mente. Olha só. Insinua-se o medo de forma sutil, aparentemente lógica, tomando conta logo, logo das paisagens da mente. No livro Ser Consciente. É sutil, tá, gente? Ah, Bruno, e quando tem um trauma? Tudo bem, caiu o avião da Chapecoense. As pessoas que sobreviveram, alguns deles, passaram a ter trauma de viajar de avião. É um trauma. Ah, Bruno, na infância eu fiquei 1 hora preso no elevador. Foi um trauma. Mas não teve um trauma, não teve um acontecimento. Não foi de repente, tá, gente? Foi tomando conta da nossa mente, devagarzinho, bem sutil, de forma lógica, sem que nós nos atentamos que ali tem um problema. Daqui a pouco virou um problemão. E isso quem fala é Joana de Ângeles, do Ser Consciente, no capítulo Medo e Morte. Mas, Bruno, por que eu preciso combater o medo? Porque a Joana de Ângeles, ela fala que o medo, ele faz mal. Ele altera o nosso psiquismo. Ele causa enfermidades. Ele somatiza no nosso corpo. Somatiza, ele faz mal. Vocês conhecem pessoas que têm pânico, estão fazendo tratamento, as pessoas relatam os sintomas que elas sentem. E no livro O Homem Integral, a Joana de Ângeles, ela dá uma recomendação. Eu preciso de ter a correta diagnose e a específica terapêutica. O que é a correta diagnose? Um profissional ou eu mesmo me avaliando ter um diagnóstico correto daquela situação que está acontecendo comigo. Porque se eu tiver o correto diagnóstico, eu tenho o que ela fala na Joana de Ângeles, a específica terapêutica. Porque muitas vezes o tratamento ou a terapia que foi bom para o meu amigo não é a mesma que vai ser boa para mim. Não é. Pode ser que seu amigo foi por um caminho que mais rápido ele enfrentou a situação e resolveu, mas pode ser que eu precise de mais tempo. Meses, 1 ano, 2 dias, depende muito. Mas o passo inicial é a correta diagnose. Por que isso começou? Onde foi que o ponto inicial deste acontecimento na minha vida? Eu não tinha isso. Eu não passava por isso. É espiritual? É social? É familiar?
Preciso saber. A Joana ainda fala que o medo, pessoal, é inimigo mórbido. Inimigo rude da vida. Sabe o que é isso? Inimigo mórbido, rude da vida. E o que ela fala ainda? Deve ser enfrentado com naturalidade, através do exercício da razão e da lógica. Umas coisas que a gente observa é o seguinte: eu não tenho paciência comigo, não enfrento o medo com naturalidade e coloco uma meta. Qual que é a meta? Eu não quero sentir medo. Eu não quero sentir medo. Eu sei, por exemplo, a pessoa sabe o que acontece no corpo dela quando ela passa por aquela situação. Um dia antes, ou horas antes, ou minutos antes, ela começa a ficar assim: eu não quero sentir medo. Eu não quero sentir medo. É uma emoção. Ela veio, chegou até mim. É hora de enfrentar. Igual a Joana fala, com naturalidade. Porque eu tô aqui no meu apartamento. Posso amanhã ou depois ter que visitar alguém, ter que viajar, e o meu voo é amanhã. O voo é daqui um mês. Enfrentar com naturalidade é eu me preparar espiritualmente, me preparar com uma terapia correta, pode ser dos meios acadêmicos, para vivenciar aquela cena, aquela situação com naturalidade e lógica e razão, pessoal. Porque se eu olhar friamente, o elevador, tiramos casos de acidente, né? É um meio de transporte muito bom. Eu subo um prédio de 30 andares em 1 minuto. O avião me proporciona viajar longas distâncias em 2 horas. O cachorro, ele é carinhoso conosco. O médico e o enfermeiro que estão lá para cuidar da nossa saúde, o que eles querem é fazer uma avaliação nossa. Mas Bruno, eu sei disso tudo, mesmo assim o coração fica batendo forte, as mãos ficam transpirando. Eu preciso de ajuda para que essa naturalidade de enfrentamento através da razão e da lógica passe a ser uma constância em minha vida. Porque você pode conhecer alguém que precisa da mãe, do irmão, do marido, da filha, para ir ao médico, para poder fazer um exame de sangue ou tomar uma injeção. Mas depois de um tempo, ele faz uma análise, ele vai. Ficou um pouco tenso, ficou nervosa, mas enfrentou a situação com ajuda. Até que chega um momento que a pessoa, ela transforma esse pensamento. Não, eu estou indo lá porque alguém vai me ajudar a cuidar da minha saúde. Porque o nosso medo, de forma geral, pessoal, está no nosso cerne, está no ser, tá? Está no espírito, tá? Tirando os fatores externos, tá? Tirando os traumas, os acidentes que aconteceram, as cenas marcantes que nós podemos ter já vivenciado, está no espírito. Ou nessa existência, ou na existência anterior ou anteriores à nossa, tá? Em geral, tá? Em geral, por trás de todos os medos, a Joana de Anjos, no livro Ser Consciente, ela fala, ressalta o medo da morte. Em geral. Não são todos os casos, tá? Mas em geral, ressalta o medo da morte. Porque se o elevador ficar preso lá, parar, eu ficar pensando muito, o que está por trás disso? Se eu ficar preso lá e passar mal e ninguém me atender, eu posso o quê? Vir a desencarnar. Bruno, só avião cair. Tenho medo por quê? Desencarnar.
que tem medo de médico, jaleco branco. Ah, pode acontecer algo lá de errado, algo lá ruim, que eu vá passar mal. Repara isso, o que a Joana fala, que por trás de todos os medos, ressalta-se o medo da morte. O medo também pode ter uma história cultural, tá? Cultural. Em algumas regiões do Brasil, quem estiver online aí, ao vivo, pergunta a uma pessoa da sua casa que tem mais de 50 anos, tá? Seu pai, sua tia, seu irmão. Tem um histórico que no Brasil, uma crença cultural aí, do passado, talvez a geração mais nova nunca soube disso e vai saber agora. Tem uma crença no Brasil, no interior, nos anos 60, 70, que se o chinelo tivesse de cabeça, tivesse ao contrário, o chinelo ou a sandália, se estivesse na porta da sua casa virado ao contrário, alguém na sua casa iria morrer, iria desencarnar. Tem uma geração que tem 50 anos, 60 anos, que não pode ver o chinelo ao contrário, que ela desvira o chinelo. Bruno, como assim? Explica, porque eu não sou dessa geração. Então, você tem que perguntar a alguém que tenha mais de 50 anos, tá? Que viveu isso. A mãe, o Glauco tá falando aqui no nosso chat que a mãe morre. Ele viveu isso aí. A Janaína também, que a mãe morre. É cultural. Aquilo me foi passado quando criança, que se o chinelo tivesse virado ao contrário, a mãe iria morrer. E a pessoa cresce com aquilo. E torna-se um adulto que não pode ver um chinelo ao contrário. Tem mais coisas. Tem adulto hoje com 50 anos que não toma leite com manga. Não é porque não gosta, por causa do sabor, não. É porque alguém falou pra ele, na infância dele, que leite com manga faz mal e a pessoa morre. Eu conversei com alguns médicos já, eles morrem de rir disso. Ah, Bruno, teve um caso lá de uma pessoa que desencarnou porque tinha uma enfermidade no estômago. Ok. Mas, de forma geral, a pessoa cresce com essa crença. E para se libertar disso, que é uma crença cultural, você tem que passar pela razão. O que um chinelo virado vai alterar as leis universais? Porque pode ser leite com abacate, mas não pode ser leite com manga. Tem que passar pela razão. Então, o medo pode ser cultural. O medo também pode ser religioso, tá? Uma pessoa que viveu uma religião de matriz, seja ela ocidental ou uma religião oriental, não precisamos de falar aqui nomes, mas a pessoa que viveu, supondo, uma religião oriental ou do mundo ocidental, cujo Deus era punitivo, ou cujo Deus era aquele que pune, que se vinga, a pessoa, ela pode se tornar um adulto com medo da religião, com medo de Deus. Porque aquilo foi ensinado para ela que era assim. Então o medo pode ser cultural, pode ser religioso, mas em geral o que a Joana fala é que por trás de todos os medos está o medo da morte. O Glauco falou ali que leite com manga ele não toma nessa reencarnação, né? Mas vamos agora para o que a terapêutica espírita pode fazer por nós nesse momento triste da humanidade, né, de isolamento, né? O que eu posso conseguir através da terapêutica espírita, embasamento, leitura, que pode me ajudar neste momento. Um dos princípios básicos do espiritismo é a imortalidade da alma. Porque no dia que nós espíritas tivermos esse conceito não lido, não conhecido, mas internalizado em nós,
todos os medos vão embora, pessoal. Todos. Porque eu vou ler aqui um trecho da conclusão do Livro dos Espíritos. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Mas, Bruno, você não é espírita há muitos anos? Por que você não tem medo de falar em público, mas tem medo de avião? Teve trauma na sua infância? Não. Na vida intrauterina, quando você estava no útero da sua mãe? Não. Vidas passadas? Não sei. Mas ali tem um problema. Mas eu sei que eu sou um espírito imortal. Já estudei isso 200 vezes, 500 vezes. Mas não está internalizado. Porque primeiro eu entro para o espiritismo. Tem uma fase depois que o espiritismo entra em mim. E depois tem a fase que ele sai de mim. A fase que ele sai de mim é quando eu consigo passar para as pessoas virtudes sólidas que já constam em meu ser. Bruno, quer dizer então que eu não sou um espírita de verdade, eu tenho que ficar triste com isso? Não, pelo contrário, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz. Eu tenho que me esforçar para que esse conceito da imortalidade da alma ele fica internalizado em mim. Dá até para brincar com isso quando a gente enfrenta a situação com leveza. Eu estou abaixando meu medo de avião, né? Hoje eu viajo sem remédio, mas não fico mas fico tenso. O próximo nível meu é viajar tranquilamente. Por exemplo, se eu um dia entrar com vocês no avião, lá no embarque, alguém falar assim, Bruno, boa viagem, tá? Tô atrás de você. Lembra que o espírito é imortal, tá? Eu vou rir, porque hoje eu consigo já rir da situação. Não dá pra brincar assim com alguém que tá vivendo aquele medo muito brusco ainda. Mas nós não morremos, gente. Nós somos imortais. É uma reflexão assim que isso tem que ser diária, tem que fazer parte da nossa vida. O período vamos aqui fazer uma conta aqui. O período Neandertal aproximadamente foi 300 mil anos atrás, né? De forma aproximada. O período Neandertal aproximadamente 300 mil anos atrás. Vamos supor que uma pessoa, um espírito, uma média, tá? Não funciona assim, é apenas uma média para usar a matemática. Vamos supor que uma pessoa reencarna a cada 300 anos, tá? Desde o período Neandertal, aproximadamente 300 mil anos atrás. Se o espírito reencarna a cada 300 anos, desde o período Neandertal, essa é a milésima reencarnação dele. Milésima. Ele já reencarnou, ela já reencarnou 1000 vezes. Então, se um espírito que reencarna desde o período Neandertal reencarna a cada 300 anos, ele já reencarnou, ele já nasceu e desencarnou 1000 vezes. Contando que ele reencarna ou ela reencarna a cada 300 anos. Sabe o que é isso? Reencarnar e desencarnar 1000 vezes. Só que por alguma razão atávica, cultural, religiosa, social, trauma, um acidente, uma cena muito forte, eu passo a ter medo da morte. Sendo que eu já reencarnei e desencarnei 1000 vezes.
Eu posso aumentar a conta. Uma pessoa que já reencarna a cada 600 anos. Se ela reencarna a cada 600 anos, no mínimo aí, ela tem 500 reencarnações, desde o período Neandertal. Então, encarnar e desencarnar faz parte da lei. Se vai ser de uma forma ou de outra, isso vai acontecer com todos nós. A Joana de Anjos, no livro Homem Integral, no capítulo Medo, ela fala o seguinte: ao lado das terapias acadêmicas, conforme a etiopatogenia do medo em cada criatura, a renovação pessoal pelo otimismo, a autoestima, o hábito das ideações elevadas, da oração, da meditação, constitui eficientes recursos curativos para o autoencontro, a paz interior. Ela reforça as terapias acadêmicas. Ela dá todo o arsenal para nós aumentar o nosso padrão vibratório com leitura edificante, meditação, oração. Mas também ela fala ao lado das terapias acadêmicas. Porque pode ser que eu esteja numa fase do medo que eu esteja vivendo que eu preciso de uma ajuda profissional, de um tratamento. Pode ser muitas vezes que uma palestra espírita renova a minha fé, a minha segurança, e eu saio de lá com as forças renovadas e resolvi a situação. Pode ser que com o evangelho no lar eu resolva a situação. Pode ser que com um atendimento fraterno na casa espírita eu resolva. Mas pode ser que não. Pode ser que eu precise de um profissional para me ajudar. O que ela fala ainda? O autodescobrimento é a terapia salutar para que sejam identificadas as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização de quais recursos se pode utilizar para a liberação, autodescobrimento. Eu trabalho isso. Eu sei por que isso está acontecendo comigo. Eu estou sendo fiel. Que eu estou com esse problema. Eu estou investigando a causa na sua profundidade e ver quais são os recursos que eu tenho para poder enfrentar este momento. Porque eu preciso de escudos. Eu não ponho a luva. Eu não passo álcool nas mãos. Eu não tenho defesas materiais. Também preciso de escudos espirituais. Escudos emocionais. Conhecendo o fator responsável pelo medo, antepor-se-lhe-á a confiança nas causas positivas, que resultarão em futuros equilíbrios de fácil aquisição. Eu preciso conhecer o fator, o gatilho. Porque se eu conhecer o gatilho, eu vou me antepor. Eu faço meditação antes, eu ligo para alguém, eu peço ajuda. Eu estou vivendo uma fase de pânico, eu estou com uma dificuldade, eu preciso ir em tal lugar. Você pode conversar comigo agora? Conversa com alguém. Pelo autodescobrimento. Uma outra recomendação que ela fala do enfrentamento com naturalidade é o processo de desvalorização. O que seria isso? Eu desvalorizo aquele problema. Desvalorizo aos poucos, tá? Com a chamada aproximação gradativa. Sem me expor, sem me machucar. Às vezes a gente fica olhando assim pessoas assim que viu no jornal, viu na televisão, que tem um tratamento que a pessoa ela é exposta ao máximo àquele objeto, à situação que ela tem medo para poder se curar. Pessoal, não precisa disso. Não precisa. Alguns de vocês que não tem medo de avião, o seu amigo, a sua amiga vai com você até o aeroporto. Só vai lá. Pode de longe ver um voo
vê uma decolagem, uma aterrissagem e volta para casa. Só isso. Eu vou novamente no aeroporto. Só quero ver de perto uma decolagem pelo vidro. Pode ser que eu sinta medo, angústia, palpitação, mas tem ali a sua mãe perto, o seu marido, a sua esposa, seu avô, seu amigo, que vai te ajudar. Até que um dia você vai no aeroporto sem sentir mais isso ao ver uma decolagem ou ver uma aterrissagem. Até que um dia você entra no avião com um amigo, com seu pai, com a sua mãe, com angústia, com aperto, mas você entrou. E chega um dia que você viaja tranquilamente. A aproximação gradativa, com ajuda, tá, pessoal? Outra coisa que a gente tirou das obras: procurar pessoas que são exemplos. Conversa com alguém. Vem cá, por que você não está com esse medo? O que você pensa? O que você faz? Escuta a pessoa. Ah, eu penso isso, penso aquilo, que as coisas vão dar certo. Procure pessoas exemplos. Pessoas que vão te auxiliar com a opinião delas. Outra coisa que a gente repara no medo é que às vezes eu estou numa fase pessimista, que tudo que é oportunidade eu coloco uma dificuldade. E o espírito logo fala assim: isso aí é obsessão. Pode ser que seja uma obsessão espiritual? Pode, mas se teve obsessão, se está tendo alguma influência ali, é porque o meu psiquismo, o meu padrão vibratório está sintonizando com esses irmãos, tá? Eu tenho que tirar o meu pé da linha do pessimismo. Porque se eu estiver numa fase pessimista, eu vou ter medo. Tudo que é oportunidade vai ser uma dificuldade. Arrumei um emprego. Ah, vai dar errado. Ah, vou sair ali para poder visitar, fazer a caridade, vou usar a máscara e vou lá entregar a cesta básica, vou tomar os cuidados com higiene. Ah, mas e se chover? Tudo que é oportunidade, tudo que é benefício, eu coloco uma dificuldade. Então, eu tenho que observar se primeiramente esse medo que eu estou tendo, se eu estou pisando numa linha do pessimismo. Porque uma das recomendações para tirar o pé da linha do pessimismo é a fé religiosa e racional e a certeza da imortalidade. Bruno, você está falando muito nisso. Sim, eu tenho que ler e reler esse trecho da conclusão do livro dos Espíritos, que nós somos imortais. Não para passar a ser imprudente, para me arriscar, para poder me colocar em situações perigosas que vai fazer mal à minha vida ou à vida do meu próximo. Não para isso. Para que nós tenhamos uma vida equilibrada, uma vida onde esse inimigo rude da vida não fica o tempo todo despertando em nós situações de alerta que somatizam o nosso corpo. Então, através das leituras edificantes, pessoas que são exemplos, ajuda muito. Quem tem medo de cachorro, como eu citei, pergunta ao vizinho, liga. O que você sente quando você tem medo de cachorro? Mas, Bruno, e os traumas? Os traumas, pessoal, os acidentes, eles têm que ser tratados, não tem como. A pessoa viveu um acidente, viu um acidente, passou por um assalto, teve uma queda na infância, teve uma religião muito severa, que tem um trauma ali. Aí, pessoal, você já sabe qual é a causa e precisa da correta diagnose.
Muitas vezes, repito, reitero, com um profissional. Porque se não tem trauma e o medo está ali, aí, pessoal, ou eu faço um autodescobrimento, por que eu estou sentindo isso, eu mesmo faço uma investigação, ou procuro ajuda terapêutica. Mas, Bruno, esse momento da fase da humanidade, da pandemia, do isolamento social. Então, como eu falei, uma pessoa que já... Um espírito que reencarna desde o período Neandertal, 300 mil anos atrás, se ela reencarna a cada 300 anos, ela tem 1000 reencarnações. Você aí que está me ouvindo, você já viveu várias epidemias e várias pandemias. Várias, tá? Se foi na Idade Média com a peste, se foi com a hanseníase, não importa. Você já viveu várias pandemias e várias epidemias. Por que eu estou falando isso? Para falar para você que está aí ouvindo, para você falar para um amigo seu, uma amiga sua, que ela é forte, que ela não é fraca. Ela é forte. Vira para você quando te der algum medo e fala para você: eu não sou fraco. Eu não sou fraca. Lembra de coisas fortes que você já fez na sua vida. Fala para sua mãe, para o seu irmão, para seu pai, coisa que você já viveu. Fala assim: mãe, você cuida da nossa tia desde a adolescência. Você deu banho nela. Lembra de uma coisa forte. Sabe o que é isso? Dar banho numa pessoa adulta? Não são todas as pessoas que têm essa estrutura, não. Não são, não. Tem pessoas que têm uma abnegação para cuidar do avô, cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar de um filho, dar banho uma pessoa cheio de urina, cheio de fezes. Não é fácil, não, pessoal. Fala isso para ela. Você faz coisas que muita gente não faz. Você é forte. Não para lembrar de coisas ruins. É para falar para ela que ela já viveu coisas, que superou. Alguém que está me ouvindo aí, talvez, já ficou desempregado algumas vezes. E correu atrás e arrumou emprego. Superou o desemprego algumas vezes. Você tem que se revestir da armadura espiritual, da armadura terapêutica e da armadura da consciência, do espírito imortal que você é, que já viveu várias pandemias, várias epidemias em outras existências, e nessa existência você já viveu coisas. Você fala: eu sou forte. Passei a noite no hospital lá com minha mãe, com meu namorado, com meu pai, fiquei 24 horas sem comer nada, não dormi, cuidei dele, vim para casa. E agora eu tô aqui, com esse medo, com essa ansiedade, com esse pânico. E para encerrar, pessoal, a terapêutica maior, nessa fase nossa de medo, de pânico, ou qualquer outro medo que você esteja sentindo, a Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, ela dá uma recomendação. Concentra-te em Jesus e deixa que a tua emoção o alcance. Porque eu posso ter a terapia acadêmica, posso ser uma pessoa com leitura, posso ter embasamento técnico espírita das obras básicas, mas talvez está me faltando uma emoção mais forte, uma emoção do Deus vivo em mim, uma emoção do Espírito imortal, uma emoção do que Jesus fez e faz pela humanidade. E eu consigo vivenciar esta emoção quando eu leio livros que me tocam, quando eu assisto palestras onde a história de Jesus e a terapêutica dele atuante chega até nós, que nos faz sair uma lágrima, que nos faz reviver a fé, que tudo isso vai passar, que os meus medos, eles
têm solução, eles não são eternos. E umas recomendações do espírito Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Do espírito Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus. Ou você lê do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo O Cristo Consolador, Advento do Espírito de Verdade. Para que essa emoção, essa força, essa certeza de que vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou superar, isso nos renova, isso nos traz de novo aquele sentimento de força, de luta, de garra, de fé. Então fica aí essas recomendações. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ajudar alguém com essas leituras, com essas informações. E vamos fazer uma prece final e encerrar nossa palestra de hoje. Vamos fechar os olhos, entrar em sintonia com Jesus, nosso Mestre Maior. Lembrar que tudo passa, que é o momento de nós, através das reflexões, com o apoio do nosso anjo de guarda, com o apoio dos amigos espirituais e dos amigos encarnados que temos, falar: eu acredito na vida após a vida do corpo físico. Eu acredito em Jesus vivo em mim. Que eu acredito que os benfeitores espirituais podem visitar o meu lar essa noite e me auxiliar e auxiliar os meus familiares neste momento de tanta incerteza e tanta angústia. Benfeitores espirituais do SEJAP, nosso muito obrigado. Que assim seja. Então, pessoal, brigadão. Até a próxima, gente.